É com muito prazer que a gente está aqui para aprender um pouco mais da história de Jundiaí, da história do protestantismo. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de história, né? E eu creio que se vocês estão aqui é porque vocês também devem de gostar, ou então, pelo menos, né, tem consideração pela história da igreja e pela igreja. Então, todos são muito bem-vindos. Eu vou pedir para que o Thales venha aqui na frente. Thales é pastor da IPB do Vila Hortolândia, certo? E eu vou pedir para que o pastor Isaías também venha aqui à frente para estar orando pela vida do Thales. E a partir daí, então, a palavra está com você, tá bom? Querido Deus, nós somos gratos pelo dia que vivemos, Senhor, porque neste dia nós provamos as tuas misericórdias, o teu amor, o teu cuidado. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais esse dia em companhia dos nossos queridos, com a tua igreja. Te louvamos também porque aqui estamos na tua presença, aqui chegamos pela tua bondade, pela presença, pelo teu Espírito nos conduzindo. E de uma forma especial, Pai, trazendo ao nosso coração essa motivação que é falar da história. O Senhor não abandona a história, o Senhor não deixa a sua igreja, e juntos, ó Pai, nós podemos desta maneira entender aquilo que o Senhor também realiza nas cidades, nos estados, nos países e especialmente aqui na cidade de Jundiaí. Nós oramos, Pai, agradecidos por todos aqueles que fizeram a história conduzidos pelo Senhor, por todos aqueles que abriram também a sua mente e coração para receber o ID, aceitá-lo e viver conforme o teu senhorio. Nós agradecemos porque aqui está o pastor Thales, reverendo Thales. Nós somos gratos pela sua vida, temos tão pouco tempo de convivência, mas louvamos a Ti, porque reconhecemos a Tua grande presença na vida do Teu servo e a importância que ele tem para esta cidade, para o protestantismo desta cidade, para a Tua igreja nesta cidade. Sê com ele, Pai, esclareça os nossos corações através dele. Usa-o como instrumento vivo para a glória do Teu santo nome. Nós queremos agradecer e honrar o Senhor e pedir que o Senhor o conduza em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. Parabenizo vocês pela presença no sábado à noite, a reunião para conversar sobre história de protestantismo. Então, é muito bom tê-los aqui, tá? Meu nome é Thales, sou pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Essa igreja foi organizada em março de 1988. Tenho o privilégio de pastoreá-la. Eu também, como a Rosângela, gosto muito de história. E nos meus estudos de pós-graduação, eu tive o privilégio de fazer mestrado em Ciências da Religião. Eu estudei o presbiterianismo na cidade de Jundiaí. Eu sou jundiaense, sou presbiteriano, sou pastor presbiteriano e tive o privilégio de investigar a história do presbiterianismo aqui da cidade. Então, esse assunto me motiva muito, me deixa bastante empolgado. É um assunto que realmente mexe bastante comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Então nós vamos fazer uma breve exposição do protestantismo na cidade de Jundiaí. Quem foi o primeiro grupo protestante que chegou aqui? Quem foi o primeiro grupo protestante que pregou aqui? São interrogações curiosas, né? E essas informações certamente serão muito enriquecedoras para nós. Está projetado lá já? Isso. Então esse é o tema da nossa conversa hoje. É o tema em tela. História do protestantismo na cidade de Jundiaí.
Nós vamos conversar sobre o breve histórico da chegada das principais denominações protestantes aqui, com ênfase no presbiterianismo no contexto da cidade de Jundiaí. Tá? Eu não vou me deter muito em definições sobre protestantismo, porque vocês já sabem isso de cor, tá bom? O que eu quero dizer no começo dessa nossa conversa é que ocorreram no Brasil tentativas de implantação do calvinismo nos séculos 16 e 17. Tá? Quando a gente fala sobre protestantismo no contexto da América, rapidamente nós pensamos nas colônias dos Estados Unidos da América. A gente imagina que o protestantismo surgiu primeiramente lá nos Estados Unidos. Todavia, o Brasil possui um passado protestante muito mais rico até 1654 do que os Estados Unidos. Uma pesquisadora chamada Jaqueline de Souza, ela fez uma afirmação muito oportuna. Olha lá. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil é que o protestantismo nasce no hemisfério sul no século XVI e morre no século XVII, para então ressuscitar no século XIX. Nos Estados Unidos não existe essa ruptura sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Tá? Isso é bem interessante. No século XVI, nós tivemos a primeira tentativa da implantação do calvinismo no Brasil com os franceses, lá no Rio de Janeiro. Eles não lograram êxito, foram expulsos. Né? No século XVII, nós tivemos a invasão dos holandeses no Nordeste brasileiro, e eles eram reformados e trouxeram a religião deles consigo. Aliás, a Jaqueline levanta a hipótese muito curiosa de que o primeiro pastor presbiteriano brasileiro não foi o reverendo José Manuel da Conceição, mas sim o índio Poti, que se converteu ao presbiterianismo, a igreja reformada, melhor dizendo, nesse período do século XVII, foi para a Holanda, fez teologia lá, foi ordenado lá e voltou para ser pastor das igrejas reformadas que haviam entre os indígenas. Mas é uma possibilidade, tá bom? Muito bem. Eu gosto muito de uma frase do Gilberto Freire, e ele vai explicar por que o protestantismo não obteve muito êxito nessas duas tentativas de implantação. O Gilberto Freire, curiosamente, estudou num colégio batista, no Colégio Batista Americano, lá em Pernambuco. Também foi aluno desse colégio Ariano Suassuna. Olha lá o que ele diz. Temia-se no adventício acatólico o inimigo político capaz de quebrar ou de enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolverá junto com a religião católica. Essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente através de toda a nossa formação colonial. Olha lá. Reunindo-nos contra os calvinistas franceses, contra os reformados holandeses, contra os protestantes ingleses. Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico. O catolicismo foi realmente o cimento da nossa unidade. E todo brasileiro entende isso muito bem. Todo jundiaense entende isso muito bem. Né? Quando a turma fala sobre igreja, a turma se refere à igreja católica. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no centro comunitário lá do bairro, da Vila Hortolândia. E eu acho curioso que os discursos sempre falam sobre a igreja. A igreja ajudou muito no começo do bairro. Tá, que igreja é essa? Eles nem se dão ao trabalho de dizer que é a igreja católica. Por quê? Porque o catolicismo no Brasil, e especialmente em Jundiaí, é absolutamente majoritário. Tá bom? Ok. Quando é que o protestantismo chegou para ficar no Brasil? Antônio Gouveia Mendonça, ele foi um destacado observador e estudioso do cenário religioso brasileiro, principalmente do protestantismo. E ele foi pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Aliás, a Igreja Presbiteriana Independente contribuiu com diversos eruditos. Por exemplo, os primeiros professores do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da USP eram, a sua grande maioria, pastores da Igreja Presbiteriana Independente. Toniel Mota, por exemplo, entre outros protestantes.
Tá bom? O Antônio Gouveia Mendonça, ele divide o protestantismo no Brasil. Ele não gostava muito da expressão protestantismo brasileiro, porque na avaliação dele, o protestantismo que a gente tem no Brasil nunca foi brasileiro, de verdade. Sempre foi uma reprodução parcial daquilo que acontecia nos Estados Unidos. Ele não gostava muito da expressão protestantismo brasileiro, preferia protestantismo no Brasil. Tá? É uma denúncia, né? É uma acusação de que a gente precisa se aculturar mais. Então ele dividia o protestantismo no Brasil entre protestantismo de imigração e protestantismo de missão. O protestantismo de imigração remonta ao período inicial do século XIX, quando chegaram ao Brasil imigrantes alemães e ingleses. Eles trouxeram a religião protestante com eles, só que inicialmente eles não tinham o desejo de fazer proselitismo. Eles não evangelizavam os outros brasileiros. Os pastores eram capelães que cuidavam do seu rebanho. Eles não tinham a preocupação, nesse primeiro momento, de evangelizar. Então, o Mendonça chama esse tipo de protestantismo, os primeiros luteranos, os primeiros episcopais, ele chama esse grupo de protestantismo de imigração. Mas aí ele diz que existe um outro tipo de protestantismo, que é o protestantismo de missão. Esse veio para o Brasil com o objetivo de fazer propaganda religiosa entre os brasileiros. Tá? O primeiro representante desse tipo de protestantismo de missão é o reverendo Robert Calley. Ele chegou no Brasil em 1855. Olha lá a fotinha dele. A esposa dele é a Sarah Calley, Sarah Poulton Calley. E ela... Oi? Ela compôs muitos dos nossos hinos, né? Então, muitos dos hinos do nosso hinário, né, são de autoria da Sarah Calley. Tá? Ele era congregacional, ele fundou no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense. Tá? 4 anos depois, chegou o segundo representante desse protestantismo de missão, o jovem reverendo Ashby Green Simonton, missionário fundador do presbiterianismo brasileiro. Tá? Ele chegou no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil. É importante a gente se situar, né? O protestantismo chega no contexto de Brasil-Império. Simonton chega no Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, no dia 12 de agosto de 1859, por volta do meio-dia. Deve ser por isso que presbiteriano gosta de comer. Não bebe, mas come. Simonton chegou na hora do almoço. Né? E ele deu início, então, à obra presbiteriana na nossa pátria. Tá bom? Ele veio de navio, uma viagem que levou cerca de 2 meses. O nome do navio que ele veio se chamava Banshee. Banshee. Aliás, existe uma história muito bonita, que a mãe de Simonton, quando colocou o menino no navio, ela se despediu dele dizendo o seguinte: olha, se eu nunca mais te ver, vou morrer feliz, porque você está partindo para fazer a obra do Senhor. Tivesse eu 10 filhos e todos fossem missionários, eu seria a mãe mais feliz do mundo. Tá bom? Claro isso daí, gente? Claro? Legal. Agora a gente vai enfatizar mais a questão do protestantismo na cidade de Jundiaí. Tá bom? Antes de comentar aquilo que está lá, existe um livro chamado Jundiaí na História. Ele foi encomendado pelo governo municipal, foi escrito por uma grande historiadora da USP, chamada Marília Schneider. Esse livro é muito bacana, ele é muito rico sobre as informações a respeito da origem da cidade, né, aquele mito romântico da origem da cidade, que envolve Petronila Antunes e outros personagens. O livro é muito rico nesse sentido, fala muito sobre imigração italiana também. Tá? E aí ela dedica um pequeno capítulo sobre a religiosidade de Jundiaí. Esse capítulo se chama A Matriz e as Demais Igrejas de Jundiaí. O livro tem 400 páginas. Esse capítulo que trata sobre religião tem umas 8 páginas. 5 são só de fotos. Né? E não existe nenhuma referência a nenhuma religião acatólica. Então, para a pesquisadora, quando se fala de religião em Jundiaí,
só veio à cabeça dela o catolicismo, infelizmente, né? Mas a gente vai ver que nós temos uma bela história aqui na cidade de Jundiaí, tá? Qual foi o primeiro grupo protestante que chegou aqui, né? Na verdade, não foi um grupo. O primeiro protestante que chegou em Jundiaí, que a gente tem conhecimento, é o metodista Daniel Parrish Kidder, tá? Olha só que curioso. Então, o primeiro representante de protestantismo em Jundiaí foi um metodista. O nome dele era Daniel Parrish Kidder. Ele era um missionário. Só que ele era o representante de um tipo diferente de missionarismo. Ele não saía de casa em casa pregando. Ele era um colportor. O que fazia o colportor? Ele distribuía Bíblias, vendia Bíblias. E considerando o contexto, essa era uma atividade missionária. O povo não tinha tanto acesso a exemplares da Bíblia. Então, o Daniel Parrish Kidder, junto com outro companheiro seu, chamado Spalding, é isso mesmo. Eles eram coportores. E existe a referência de que o Daniel Parrish Kidder passou por Jundiaí no ano de 1840. 1840, né? E assim, curiosamente, ele fez um relato bastante interessante, tá? Quem nos informa da passagem do Kidder por Jundiaí é um cronista local chamado Geraldo Tomanic, uma família tradicional, né? É até nome de rua, né? Eduardo Tomanic. Eu sou péssimo com nome de rua, né? Sou jundiaense, me perco aí. Mas Tomanic é família tradicional. Tem um cronista local, quer dizer, já é falecido, chamado Geraldo Tomanic. E ele diz que o Kidder esteve em Jundiaí em 1840. Olha lá o relato do Kidder. Fustigando os animais, vencemos as 2 léguas que dela nos separavam e com grande alívio chegamos à povoação ao cair da noite. Apesar de sua população de 2 a 3 mil almas, curioso, né, esse tipo de contagem, é um religioso mesmo, né? E de constituir-se a vila em importante centro comercial, dispunha ela de apenas uma estalagem, e essa mesma pequena, afastada da rua, com muito mais aparência de casa particular que de hospedaria. Apeamos satisfeitos na expectativa de um merecido descanso, depois de termos vencido as 11 primeiras léguas de nosso curso. Haviam-nos prometido servir leite pela manhã, entretanto, surpreenderam-nos com a notícia de que a vaca tinha fugido. Ao sair para continuarmos nossa viagem, tivemos ocasião de apreciar a fisionomia da cidade antes de muitos de seus habitantes abrirem as portas. A vila assenta-se sobre um outeiro semi-esferioidal, cercado de escarpas e, ao mais longe, por altas cadeias de montanhas. Ele faz referência à nossa Serra do Japi, né? As ruas são amplas e arejadas. Os principais edifícios são 2 igrejas, uma das quais é grande e bonita. Então, o primeiro protestante que nós temos notícia que chegou em Jundiaí, um metodista, Daniel Parrish Kidder, um colportor. O que aconteceu com os metodistas em Jundiaí? Né? Eles tiveram uma iniciativa na cidade no ano de 1883, houve a pregação do reverendo Coger. No entanto, o metodismo não conseguiu se organizar em Jundiaí, tá? Apenas em 1954. Então, olha só, a primeira pregação dos metodistas em 1883, um colportor passou por aqui em 1840, mas a organização da igreja só se deu em 1954. A história dos metodistas se parece bastante com a nossa na cidade, e vocês vão ver por quê. Qual foi o primeiro grupo a pregar, a fazer propaganda religiosa na cidade de Jundiaí? E aí tem a ver com a gente, né? A primeira pregação de um protestante na cidade de Jundiaí ocorreu com os presbiterianos, tá? Então, a data precisa é desconhecida, mas sabe-se que foi no mês de abril do ano de 1867. Então, vieram para Jundiaí o reverendo Emanuel Pires, um português,
tá? Mas era missionário da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, tá? Lembrando que esses primeiros missionários que chegam no Brasil foram enviados pela Junta Missionária da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, tá? O Pires era missionário dessa junta, tá bom? E ele veio para Jundiaí na companhia de um presbítero chamado William Pitt. Ele era presbítero da Igreja de São Paulo, tá? Da primeira igreja de São Paulo. E aí o que aconteceu? Eles pregaram aqui, mas possivelmente a turma não deu muita atenção, não. Tá? O Vicente Temudo Lessa, um dos grandes historiadores do presbiterianismo, pastor independente, inclusive, ele registra que a dupla pregou em São Roque, Sorocaba, Itu e Jundiaí. E aí a fala dele é a seguinte: houve grande interesse apenas nos 3 primeiros pontos. Ou seja, a pregação em Jundiaí assim não rolou muito, a turma não deu muita atenção. Os jundiaenses não tiveram muito interesse. Tá? Só que o Pires, ele era um camarada persistente. E ele, ainda no ano de 1867, resolveu voltar para Jundiaí. Quer saber? Eu vou voltar lá e vou pregar o evangelho lá de novo. O que aconteceu com o Pires na sua segunda tentativa de pregação em Jundiaí? 1867, gente. Olha o relato dele. Quer dizer, esse relato é do Lessa também. Depois disso, dirigiu-se Pires a Jundiaí e Campinas, onde pregou 4 vezes com animação. Mas, em Jundiaí, pregando no hotel, foi assintosamente interrompido por um grupo de perturbadores da ordem. Então, na primeira vez, a turma não deu atenção. Na segunda tentativa, o pastor nem conseguiu concluir a sua prédica. E o que me chama a atenção é que não houve força para ajudar o missionário. Né? Então, a polícia ou um outro grupo de jundiaenses, ninguém ajudou o missionário. Então, olha só como os jundiaenses são resistentes ao protestantismo. Tá? A terceira pregação em Jundiaí ocorreu com o reverendo Chamberlain. Tá? O reverendo Chamberlain, George Whitfield Chamberlain, ele assumiu o pastorado da igreja de São Paulo e ele veio tratar de um caso de disciplina. Então a gente já tinha na época jundiaenses que frequentavam igrejas em São Paulo. Não sei se acontece com os independentes, mas eventualmente a gente encontra um jundiaense aqui que se mudou de São Paulo para o interior, mas continua frequentando as igrejas lá. Aí o Chamberlain veio tratar de um assunto de disciplina e ele aproveitou para pregar. Olha lá o relato. Isso daqui, gente, é do livro de Atas da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Tá? No período da pesquisa, eu enviei uma carta para o reverendo Valdinei, pastor da Catedral Evangélica, né? E ele foi muito gentil, e eu fiquei muito impressionado porque lá na catedral eles têm uma sala dedicada à história do protestantismo. E eles chamam a sala de Sala Reverendo Jorge Bertolazzo Stella, ou Vicente Temudo Lessa, agora eu não lembro. Tá? Mas eu achei bacana manusear aquele livro com as assinaturas do reverendo Chamberlain, né, do Eduardo Carlos Pereira, bem legal. Então olha lá. No dia 21 de outubro, os pastores, não vou conseguir pronunciar, McKee e Chamberlain visitarão, estava escrito assim mesmo, a cidade de Jundiaí, com o fim de exercer a disciplina da igreja no caso do membro Maria Benedita, de quem era fama constante de que vivia em fornicação. Verificado o fato após confissão dela, foi suspensa. Sendo admoestada, disse que era seu desejo abandonar o seu pecado e viver honestamente. Essa suspensão foi anunciada à igreja na tarde do dia 27 de outubro. Na ocasião da visita a Jundiaí, o pastor Chamberlain pregou na sala do Hotel Esperança, a um auditório de perto de 60 pessoas que prestaram a mais viva atenção, e eles fazem o registro. Não houve distúrbios. Não houve distúrbios, né? Já sabiam do que tinha acontecido. Jundiaí já tinha fama. Então, em 1869, os jundiaenses ouviram o reverendo Chamberlain. E aí, eu acredito que ele ficou
contente, ficou animado, né? Vamos abrir um trabalho lá, vamos começar uma congregação. Pastor é assim, né, reverendo Isaías? A gente vai, o pessoal dá atenção, vamos começar um trabalho lá. Vamos começar um grupo pequeno. E aí, o reverendo Chamberlain voltou a pregar em Jundiaí. O que será que aconteceu? Olha lá, entre 1869 e 1870, o Chamberlain volta a pregar. Olha só o que ele registrou no relatório que ele enviou para o presbitério do Rio de Janeiro. Na época só havia um presbitério ainda, né? Presbitério do Rio de Janeiro. Em Jundiaí, tendo pregado 2 vezes, na primeira houve admirável atenção, na segunda nem pude prosseguir. Não obstante contar a maior parte do auditório com boa disposição, calei-me para deixar os espíritos sossegarem. Espero outro resultado no ano que vem, mas infelizmente ele não voltou. Né? Então olha só, gente, das 4 primeiras pregações ou tentativas de pregação em Jundiaí, apenas uma vez os jundiaenses ouviram os missionários. Que coisa, né? Isso explica bastante coisa, não? Né? Dá para a gente compreender um pouco a realidade que a gente vive. Né? Muito bem, um próximo dado curioso é que o primeiro pastor presbiteriano a residir na cidade de Jundiaí foi o reverendo John Watkins Dabney. Curiosamente, gente, ele era missionário da junta da Igreja do Sul dos Estados Unidos. Então, olha só, os presbiterianos brigavam lá no norte, entre norte e sul, mas cooperavam no trabalho de propaganda religiosa em Jundiaí. Tá? Ele veio e ele foi pastor da igreja de Itatiba. Na época, a cidade era conhecida como Belém de Jundiaí. Ele era pastor da igreja de Itatiba. A igreja lá é curiosa, porque depois ela se dissolveu e ela foi reorganizada décadas depois. O reverendo John Dabney, ele morava aqui na região central de Jundiaí, perto do Largo de São Bento, num sítio alugado de propriedade do Dr. Cavalcante, que é nome de rua também, né? Nome de rua também. Oi? Leonardo Cavalcante. Ah, mas faz referência à mesma pessoa? Não? Pai e filho. Tá? E tem o túmulo também. Olha só que legal. Então, Dabney morava lá próximo da cidade. E foi nesse período que nós temos o primeiro relato de uma conversão ocorrida dentro de Jundiaí. Então, a primeira convertida de Jundiaí foi a dona Querubina Franco. Né? Olha só que bacana. Isso 2 décadas depois da primeira pregação na cidade. Dona Querubina Franco. E ela, sim, teve uma vida muito longa e ela foi fiel serva de Jesus Cristo. Tá? Ela cooperou e muito com o trabalho presbiteriano aqui na cidade de Jundiaí. Tá? Vocês sentiram falta de algum personagem importante da história do presbiterianismo aqui na nossa cidade? Alguém sentiu falta do reverendo José Manuel da Conceição? Né? Quem foi Conceição? Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Né? O reverendo José Manuel da Conceição era padre. Né? Ele nasceu no ano de 1822 em São Paulo, depois se mudou para Sorocaba. Lá ele foi educado pelo tio dele, chamado Padre Mendonça. Ele foi ordenado padre em 1844, recebeu o título de melhor aluno da turma dele de teologia, era alguém muito capacitado. E, curiosamente, Mendonça, ainda sacerdote católico, era chamado de padre protestante. Por quê? Porque ele ensinava o povo a ler a Bíblia, ele não se prestava à hierarquia católica e, principalmente, Mendonça fazia os trabalhos de padre sem cobrar. Tá? Então, o reverendo Boanerges Ribeiro, foi um grande historiador do presbiterianismo nacional, ele fez o registro lá para nós. Em 1879, os preços em vigor na província de São Paulo eram os seguintes. Então, batizado na fazenda, para o padre ir lá, custava 20 mil réis. Não sei se é 20 mil contos, vou falar 20 mil réis. Tá?
Casamento na fazenda, 50 mil réis. Missa na fazenda, 50 mil réis. Batizado na igreja, 2 mil réis. Batizado na freguesia, 20 mil réis. Missa em casa, mesmo valor. Na igreja, 2 mil réis. Das 9 horas em diante, né, 10 mil réis. Até as 9 horas, 5 mil. Para acompanhar um cortejo, acompanhamento fúnebre, 11 mil réis. Né? Então, custava caro, né? Era caro. E o reverendo, ainda era padre, né? O padre Conceição não cobrava, tá? E aí, gente, o que aconteceu? Chegou um missionário no Brasil chamado Alexander Latimer Blackford. Ele se casou com a irmã de Simonton e veio trabalhar no Brasil. E aí, ele ficou sabendo que havia um padre no interior de São Paulo que ensinava o povo a ler a Bíblia. E ele quis conhecer o reverendo Conceição. E o Conceição já tinha simpatia com os protestantes, por quê? Porque uma vez ele compareceu na fábrica de ferro Ipanema, em Sorocaba, lá haviam alemães e ingleses, e ele foi no dia do Senhor, ele foi num domingo. E ele ficou muito impressionado com a atmosfera de religião e de culto que havia naquele lugar. Tá? Na verdade, gente, isso é até um puxa-orelha na gente, porque será que a gente observa o dia do Senhor como o pessoal de antigamente? Né? Eu venho de uma família de presbiterianos, com a graça de Deus, eu sou a 4ª geração de crentes presbiterianos. Os meus bisavós aderiram ao presbiterianismo lá no sertão não, lá no interior de Minas Gerais. Tá? O protestantismo cresceu inicialmente no Brasil, na zona rural. Né? E os meus bisavós, meu bisavô, a minha bisavó, não fazia negócio no dia de sábado, no dia de domingo. Né? Então, doava o leite, não recebia o leite, era produtor rural. Né? Então, são lições para nós. Né? São lições para nós. Então, o Conceição ficou muito impressionado com a religião protestante e começou a criar simpatia. E aí o Blackford veio, eles conversaram bastante, e a história é que José Manuel da Conceição abandonou a batina, professou a fé presbiteriana no dia 23 de outubro de 1864, e no dia 17 de dezembro de 1865 foi ordenado pastor presbiteriano pelo presbitério do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. A reunião foi aqui na capital. Tá? E o ministério de José Manuel da Conceição foi itinerante. Ele nunca foi pastor de uma igreja só. Ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho. Tá? Só que, curiosamente, José Manuel da Conceição, tão presente na história da difusão do protestantismo na província de São Paulo, está ausente da história do presbiterianismo de Jundiaí. Não existe nenhum relato do Conceição aqui em Jundiaí. E talvez o presbiterianismo jundiaense perdeu com a sua ausência. Né? Não temos relato da presença dele aqui. Ele passou por São Paulo, capital, Itu, Atibaia, Belém de Jundiaí, Itatiba, aqui pertinho da gente, 20 quilômetros, mas não existe nenhuma referência da presença dele aqui na nossa cidade. Tá bom? Sobre a importância do José Manuel da Conceição, fica aí a frase do Boanerges Ribeiro. Até aquela ocasião, sua presença assinalava o rumo. Com exceção do Rio de Janeiro, todas as estradas dos pregadores foram abertas por ele, e onde quer que ele fosse, nova estrada se abria. Os missionários se amoldaram depressa, talvez inconscientemente, a esse tipo de trabalho, e sempre seguiam suas pegadas. As listas de nomes que ele preparava transformavam-se em itinerário e, com o correr dos meses, em marcos de posse. Então, o presbiterianismo ia seguindo a rota do José Manuel da Conceição. Tá bom? E aí, gente, com isso, nós temos um grupo muito pequenininho se reunindo em Jundiaí. A gente está falando aqui da década de 80 do século XIX. Um grupo muito pequenininho. Tá? Ligado inicialmente à Igreja de São Paulo, a Igreja Presbiteriana de São Paulo, que antes ficava na rua 24 de Maio e hoje fica na Nestor Pestana. Tá bom? O que aconteceu com esse grupo presbiteriano? Ele se dissipou,
em Jundiaí. Sabe por quê? Porque a Igreja Batista chegou. Então a Igreja Batista chegou na cidade e os presbiterianos queriam se molhar mais, né? E viraram batistas, né? Curioso isso. A Igreja Batista chega no ano de 1900 e com isso o trabalho presbiteriano é dissolvido, porque a grande maioria daquela pequena congregação foi para a Igreja Batista. A gente está falando aqui da primeira Igreja Batista de Jundiaí. No final vai ter uma fotinha antiga do templo que ficava ali na Travessa da Marechal com a Torres Neves, né? Hoje ela mudou bastante, né? Mas a gente está fazendo referência a essa primeira Igreja Batista da cidade. E ela tinha um pastor residente chamado Herman Gartner. E alguns entendem que essa foi a razão dos presbiterianos irem para a Igreja Batista, porque iriam ter maior assistência religiosa. Nesse período, Jundiaí era a congregação de uma igreja. E a presença do pastor era muito eventual, muito rara. Tá bom? Se até hoje, às vezes, os crentes deixam de ir na igreja, o pastor não vai estar na igreja, está fora, hoje vai ser outra pessoa, vai ser a presbítera, vai ser a diaconisa, não vou. Está absolutamente errada, né? Esse comportamento está equivocado, é um comportamento feio, porque o valor da palavra reside nela mesma, né? Independentemente do pregador. Tá? Então, se acontece isso hoje, antigamente também. Tá bom? Então, olha lá, gente. Nós temos aí o registro do Erasmo Braga. Erasmo Braga também foi um grande personagem do presbiterianismo nacional, né? E ele foi responsável pela congregação de Jundiaí. E quando ele assumiu o trabalho da congregação presbiterial de Jundiaí, a gente vai chegar lá, em 1909, ele tratou de escrever um pequeno histórico. E olha lá o que ele diz. Pelo ano de 1900, a propaganda da Igreja Batista, né, veio interromper a regularidade do trabalho e causou temporariamente a dispersão dos crentes. Tá? Tem um grande professor de história, já falecido, chamado Émile Leonard. Ele escreveu um livro chamado Protestantismo Brasileiro. Ele era francês, veio para ser um dos primeiros professores da FEFELESH na USP, tá? E ele escreveu sobre o protestantismo brasileiro. E ele tratou desse caso, e no relato dele houve amizade entre presbiterianos e batistas. Ele diz, inclusive, que os presbiterianos cederam seus móveis, cederam de bom grado os crentes. Né? Isso na versão do Émile Leonard. Um outro historiador batista, chamado Crabtree, ele também diz que houve cooperação, mas quando eu leio o relato do Erasmo Braga, não parece que foi tudo certinho, não. Né? Ele acusa os batistas da dispersão dos crentes presbiterianos jundiaenses. Então, acho que não foi tudo assim tranquilo, não. Tá? Aí, o que aconteceu, gente? No pastorado do reverendo Modesto Perestrello Barros de Carvalhosa, ele foi pastor da Igreja Unida de São Paulo. A Igreja Unida de São Paulo fica na Rua Helvétia. Ela foi organizada no ano de 1900. Foi a união da segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo com a Igreja Filadélfia ou Igreja Filadelfa. Tá? E surgiu a Igreja Presbiteriana Unida, em 1900. E o seu pastor era o reverendo Modesto Carvalhosa. E aí, no ano de 1902, ele decidiu retomar o trabalho. Que história é essa? O quê? Vamos retomar o trabalho. E parece que até houve assim, uma certa indisposição com os batistas. Né? Parece que eles foram lá e tomaram os móveis de novo, né? Alguma coisa do tipo. Tá? Então, o presbiterianismo é reorganizado, de certa forma, em 1902. Tá? E aí tem um registro do livro de Atas da Igreja Unida que eu achei muito interessante. Esse registro é do dia 2 de dezembro, tá, de 1906 ou 7. Olha lá. Tendo apostatado da fé cristã e voltado para o romanismo, no dia 2 de dezembro, segundo notícia publicada no número 361 do jornal A Folha, de 3 de dezembro, a qual se publica em Jundiaí, e segundo o testemunho de toda a congregação fiel de Jundiaí, os senhores Matias Ribeiro e João Batista de Oliveira, e as senhoras Rita Miranda Ribeiro e Ana Alves de Oliveira,
resolveu-se excluir seus nomes do rol dos comungantes dessa igreja, de conformidade com o disposto em nosso livro de ordem, parte 2, artigo 96. Então, eles ficaram sabendo de crentes presbiterianos jundiaenses que retornaram ao catolicismo. E o que me chama a atenção é a medida disciplinar que o conselho toma. Geralmente, o conselho, quando alguém pisa na bola, o que faz? Disciplina, através de admoestação, exortação, suspensão da comunhão por tempo determinado ou indeterminado. Isso já havia na Constituição da Igreja da época, mas não é o caso aqui. O tratamento é o mais severo, são eliminados do rol da Igreja. Tá? Então, existe esse registro aí. Tá bom? Então, de 1902 até 1909, Jundiaí era uma congregação da Igreja Unida de São Paulo. E aí, o que acontece com congregação de igreja que não vai para frente? Não sei se na IPI é assim também. A congregação vai para o presbitério. Né? A gente não tem mais dinheiro, quem vai cuidar agora é o presbitério. E foi o caso com a congregação de Jundiaí. Ela foi enviada para os cuidados do presbitério de São Paulo. Tá? E no presbitério de São Paulo, a gente tem a colaboração desses 14 ministros. Então, de 1909 até 1942, Jundiaí era uma congregação presbiterial, visitada muito ocasionalmente pelos seus pastores. Existe um relato, triste relato, de um pastor que foi designado para um ano e ele só chegou na congregação no dia 31 de dezembro. Acho que para o culto de virada. Né? Ele era designado pastor da igreja para aquele ano, mas só apareceu no dia 31 de dezembro. Então, assim, a minha impressão é que Jundiaí ficava entre os missionários de São Paulo e os missionários de Campinas. Os missionários aqui de Campinas eram ligados à igreja do sul dos Estados Unidos e o pessoal de São Paulo da igreja do norte. Então, assim, sabe aquele jogo de empurra? Não é que havia desprezo, mas não havia, quem sabe, tanta atenção. Deixa que eles fazem. Eles estão perto lá de São Paulo, o pessoal da capital dizia, eles estão perto lá do pessoal de Campinas. Talvez isso aconteceu, tá bom? Então, a gente tem a colaboração de muitos desses pastores aí, ó, do presbitério de São Paulo. Reverendo Erasmo Braga, né? Reverendo Thomas Porter, trabalhou muito com educação, né? No Brasil. Reverendo Avelino Boamorte, e temos ali a figura do reverendo Antônio Marques da Fonseca. Alguma coisa até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que não está muito clara? Pois não. Oi? Não consegui. Não consegui, seria legal, né? Seria bacana, né? Não. E a gente vai ver. Era sonho desse grupo ter um prédio próprio. Né? Durante muito tempo, a congregação se reunia na casa dos crentes, e principalmente na casa da dona Querubina, ficava aqui no centro. Aí eles alugaram salões, né, na Rua Marechal, na Rua Barão de Jundiaí, e só foram conseguir comprar o terreno aqui, da Rua Bartolomeu Lourenço, número 31. A Bartolomeu Lourenço é aquela que está assim, né? A vigária é essa. Eles compraram primeiro essa daqui, tá? Primeiro eles entravam na igreja pela Bartolomeu Lourenço, a primeira edificação, depois que eles foram subindo. Tá bom? Mas a gente já fala sobre o templo. Tá? Desconheço. O marido dela era amigo do evangelho, nunca professou a fé, mas também não a impedia de vir à igreja. E ele trabalhava na Companhia Paulista de Trem. Eu só tenho esses dados, Rosângela. Querubina Franco. Quem sabe, né, às vezes no túmulo, né, achar o túmulo, será que tem alguma referência ao protestantismo, né? Aí, ó, mais uma tarefa agora. Pois é, né? Pois é. Uma outra coisa, o Erasmo Braga,
ele fez, no seu primeiro registro, uma espécie de relatório dos bens da congregação. Então, em 1911, a igreja possuía um harmônio, 36 cadeiras, 2 lampiões e outros objetos sob os cuidados da dona Querubina Franco. E aí ele faz o registro do primeiro hall de membros. Querubina Franco, Feliciano Alves Feu, Maria Alves Feu, Escolástica Alves Feu, olha, tudo mesma família. Antônia Alves Feu, Germano César, Catarina César, Serafina Maria de Jesus. Tá? Os primeiros crentes presbiterianos. Tá? Então, gente, nesse intervalo aí grande, né, olha, de 1909 até 1941, o trabalho da congregação passou na mão de muito pastor. Tá? E aí, ora o presbiterianismo crescia, ora ficava enfraquecido, ora tinha algum dinheiro, ora não tinha dinheiro. Tá? Quando é que a coisa começou a se firmar? Quando assume o pastorado da igreja, da congregação na época, o reverendo Antônio Marques da Fonseca. Ele foi um grande nome do presbiterianismo jundiaense. Antônio Marques da Fonseca, gente, foi um dos líderes do cisma presbiteriano na década de 70. Ele foi, junto com outros pastores, para a recém-organizada denominação Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Tá? Ele é, por exemplo, pastor emérito da Igreja Presbiteriana Unida, que fica lá no Agapeânama, da Igreja Presbiteriana Unida de Jundiaí, lá na Vila Didi. Né? O nome dele sai no boletim ainda, entre parênteses, in memoriam. Tá bom? É uma comunidade bem pequenininha, essa da Agapeama, mas está lá. Tá bom? E aí o Antônio Marques, gente, ele deu jeito na coisa. Ele permaneceu aqui. Ele nunca morou em Jundiaí. Ele morava em Campinas. Ele foi deão do Seminário Presbiteriano do Sul, foi diretor do Seminário Presbiteriano do Sul. Tá? Ele era o tutor de todos os candidatos do presbitério de Sorocaba. Em 1942, o Sínodo Meridional cria o presbitério de Sorocaba. E aí ele foi para o presbitério de Sorocaba. Então, a partir de 42, Jundiaí é uma congregação presbiterial do presbitério de Sorocaba. Tá bom? Então, o Antônio Marques era professor no seminário, tutor eclesiástico de todos os candidatos do presbitério de Sorocaba. Ele era pastor da igreja de Indaiatuba, também dava atos pastorais na cidade de Elias Fausto e também dava conta do trabalho aqui na cidade de Jundiaí. Tá bom? E foi no pastorado dele que a congregação presbiterial de Jundiaí começou a crescer mais. E aí, em 1949, as mulheres juntaram dinheiro, as mulheres da Sociedade de Senhoras, elas juntaram dinheiro e conseguiram comprar o terreno da Bartolomeu Lourenço. Tá? Era um antigo sonho do grupo presbiteriano, que nessa altura já tinha 60 anos na cidade, né? 60 anos na cidade. Conseguiu comprar o seu templo. Tá? O seu templo não, o seu terreno para a construção do templo. Em 1950, a congregação recebeu algumas pessoas que contribuíram bastante com o presbiterianismo jundiaense. A família Atique e a família Rosa. Tá bom? Nessa época, o reverendo Marques trouxe para pregar aqui em Jundiaí pessoas importantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lembrando que na época ainda nós não tínhamos grupo independente aqui na cidade. Tá bom? Então, pregou aqui o reverendo Américo Ribeiro, o reverendo José Borges dos Santos Júnior, era presidente do Supremo Concílio na época. Tá? E aí, gente, contando com 57 membros comungantes e com 50 menores, a Congregação Presbiterial de Jundiaí solicitou a sua organização para o presbitério de Sorocaba. E o presbitério atendeu. E no dia 29 de julho de 1951, foi organizada a Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Então, olha só, gente, há um hiato desde a primeira pregação de 85 anos. Né? 85 anos entre a primeira pregação e a organização da igreja. Só que tem um detalhe muito curioso.
A congregação de Jundiaí ela começou a crescer muito a partir do ano de 1948. Por que será? Em 1948 foi inaugurada a rodovia Anhanguera. E com a inauguração da rodovia Anhanguera, Jundiaí passou a experimentar o seu segundo período de industrialização. O primeiro período de industrialização tem a ver com a indústria têxtil e girava em torno aqui da Vila Arens, girava em torno da estação de trem, que levava a produção para Santos, né, para a capital e para outras regiões. O segundo período de industrialização da cidade tem a ver com a inauguração da rodovia Anhanguera em 1948. Então, a congregação de Jundiaí cresce, não com os jundiaenses, mas recebendo cartas de transferências, na época eles chamavam de demissórias de outras igrejas da região. Então é crente da capital que veio para Jundiaí, crente de Americana que veio para Jundiaí, crente do interior paulista que veio para Jundiaí. Então, o presbiterianismo se organiza em Jundiaí, mas não com jundiaenses, com gente de fora. Eu não sei se aqui na IPI tem um pouco disso, mas nas nossas IPBs é assim. No final do ano a igreja fica vazia. Por quê? Porque os crentes vão para casa, né, casa dos pais. Né, são presbiterianos que vieram lá de Minas, de outras regiões de São Paulo. Então, olha só, tem muito a ver com a nossa realidade hoje. O presbiterianismo até hoje tem dificuldade de alcançar o jundiaense de fato. Tá bom? Eu não sondei, não, mas cresceram mais. Né? O Emile Leonard fala que o século XX testemunhou o crescimento dos batistas em detrimento dos presbiterianos. Esse foi um fenômeno assim meio que geral no contexto do Brasil. Os batistas começaram a crescer e os presbiterianos não tanto. Tá? E eu acho que cresceram bastante em Jundiaí, porque a gente tem várias igrejas batistas, né? Inclusive a Batista Memorial, uma igreja muito grande aqui, né? E antiga também. Tá? Mas não me atentei tanto para os batistas, não. Tá bom? Ok, gente? Então é isso. O presbiterianismo só teve condições de se organizar em Jundiaí em 1951. Por que será que demorou tanto? Eu esqueci de passar para vocês aqui umas imagens. Olha lá, essa aqui é a fotinha do reverendo Erasmo Braga. Fui falando e esqueci. Aqui uma fotinha do reverendo Antônio Marques, da Fonseca Júnior. Tá? Por que o presbiterianismo custou a se organizar na cidade? E aí eu levanto algumas possíveis causas. A primeira delas, a insuficiência do trabalho de propaganda religiosa em Jundiaí. Então, assim, a turma não tinha dinheiro e não fazia trabalho para se expandir. Tá? Um antropólogo chamado Emile Durkheim, ele diz que crenças que não são compartilhadas, elas são esquecidas. Crenças que não são compartilhadas são esquecidas. Tá? E é isso que aconteceu aqui. Tá? Então, insuficiência de evangelismo. Tá? Não tinha muita gente para fazer evangelismo e a coisa não caminhou muito bem. A segunda causa, gente, é aquilo que a gente pode chamar de plausibilidade da religião católica. Em Jundiaí tem um fenômeno bastante curioso. Em Jundiaí nós temos muita imigração italiana. E os imigrantes italianos, eles foram supervisionados pelos seus clérigos. Existe até uma ordem religiosa específica que acompanhava os imigrantes italianos. Então, os imigrantes italianos de Jundiaí tiveram o catolicismo deles muito reforçado. Eram católicos consistentes, que conheciam a fé deles. E outra, na verdade, como é difícil separar o católico do que é brasileiro, isso se reforçou muito em Jundiaí. Então, a pessoa sair da igreja católica em Jundiaí,
era abandonar um ciclo social, uma estrutura social. A fulana agora é protestante. A família toda ia na quermesse, a família toda ia na igreja. Essa ruptura era muito difícil para o povo. Então, talvez isso tenha impedido muita gente de trocar de religião. Tá? Outra questão é que o catolicismo ele atende muito bem a população. E isso acontece, gente, para demérito nosso até hoje. O catolicismo de Jundiaí é absolutamente organizado, né? Quase todas as secretarias municipais têm representantes das suas pastorais, né? A pastoral do menor está lá no conselho que trata disso aí também. Então a gente tem um catolicismo muito articulado, né? E eles têm oportunidades que nós não temos, né? Quem escuta aqui Rádio Cidade, né? Poxa, todas as programações dos católicos são divulgadas, tá? Eu fiquei assim chateado demais da vida ano passado para aquele nosso culto dos 499 anos da Reforma. Eu liguei e mandei e-mail para todas as emissoras de TV. Mandei para a TV Tem, para aquela do SBT, né? Da Band, contei um pouquinho disso daí, falei, olha, o protestantismo em Jundiaí é antigo, né, vai ter um culto, vamos lá fazer uma reportagem. Ninguém. E no dia 31 de outubro do ano passado, a TV Tem exibiu uma matéria com mais de 5 minutos de duração, falando sobre a restauração do Mosteiro de São Bento, do altar do Mosteiro de São Bento, aqui na cidade. Eu fiquei assim, indignado, furioso, né? Poxa, é importante o Mosteiro de São Bento aqui? É lógico, religião é um negócio importante, mas, poxa, parece que é para provocar, né? Parece que é para provocar. E aí você escuta a Rádio Cidade, é padre de tudo, dá mais audiência, né? É o padre falando da sua quermesse, tem espaço, vai o protestante querer algum espaço. Eu falei para o reverendo Isaías, né? A gente está querendo organizar alguma coisa para os 500 anos da Reforma, procurei o poder público, fazem 3 semanas, e nada. Vamos construir um monumento celebrando o protestantismo de Jundiaí? Nada. A gente tem monumento do Allan Kardec, na 9 de julho, a gente tem monumento do Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, foi importante? Foi. Poxa, mas tem monumento na 9, é nome de escola, é nome de rodovia, né? Então percebam só como que o catolicismo é consistente na cidade e a coisa fica complicada para nós, tá? Oi. É a força que tem. Você sabe que eu tenho um sonho, acho que é sonho mesmo, mas eu queria muito plantar uma igreja lá na região da Colônia. Para mim era como se fosse assim, olha, tem protestante aqui também. O protestante chegou finalmente entre os jundiaenses. Eu tenho esse sonho, sabe? A memorial é quase lá, né? Eu queria uma presbiteriana. Era uma presbiteriana. É João Wesley aqui no Vianello. É super legal, né? Super legal, super legal. E assim, gente, nós temos assim uma representatividade, né? O pentecostalismo ele tem várias igrejas, mas assim de protestantismo histórico, poxa, é a gente só. É a igreja independente aqui, da IPB nós temos 4 igrejas e tem uma IPU e a igreja metodista, tá? Desse protestantismo histórico são 6, 7 igrejas, uma cidade de quase 500 mil habitantes, é pouco demais. Pois é, e tem umas que são bem pequenininhas, tá? Mas vamos parar de falar de católico, né? Com todo respeito a eles, né? Sem desmerecê-los, né? O que faltou em Jundiaí também? A ausência da estratégia missionária que envolve educação. Por que a gente não soma esforços e a gente não cria um colégio presbiteriano? Poxa, o Mackenzie ajudou muito na divulgação do presbiterianismo em São Paulo.
que acontecia, gente? Os missionários usavam a educação com dois objetivos. Tinha a ideia das universidades, né, para alcançar a elite, tá? E tinha também as escolas paroquiais. O Simonton falava que do lado de cada igreja tem que ter uma escola, escolas paroquiais para cuidar do povo, tá? Para influenciar gente simples, né? E outra coisa, por que a educação é tão importante no presbiterianismo? O culto protestante, o culto presbiteriano, pressupõe que o participante seja alfabetizado. A gente lê a Bíblia, a gente canta hinos com letras difíceis. Não sei se tem no hinário da Igreja Independente, mas no Novo Cântico tem um hino escrito pelo reverendo Matatias, aquele no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder... Não, poder do Senhor... Não é esse não. É aquele assim, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste. Pô, o que é fragoso? O que é o cantil? Né? O que são essas coisas? Então, a educação é importante para os protestantes, porque para participar do culto você precisa saber ler. Né? Então, a educação era importante nesse sentido. Campinas, a gente tinha colégio lá, foi muito importante na divulgação do protestantismo lá. São Paulo, a gente tinha colégio. Piracicaba, os metodistas têm colégio. São Bernardo. Reparem que cidades que possuem colégios possuem protestantismos mais expressivos. Tá? É curioso isso daí. Em Jundiaí, a gente não teve nada disso. Outra coisa, características econômicas e sociais não favoráveis. O Antônio Gouveia Mendonça, ele diz que o protestantismo cresceu entre a gente pobre, livre e rural do Brasil. Daquela gente meio nômade, sabe? Que ficava um tempo aqui cuidando daquela roça, a terra ficava ruim, ia para outra. Tá? Em Jundiaí, a gente não tem essa população nômade. A gente tem gente que chega para ficar. Né? Os imigrantes vieram para ficar. Né? Quem veio para Jundiaí não estava nesse contexto de nomadismo. Queria se estabelecer na cidade. Né? Então, a gente não tinha esse perfil de gente aqui que compôs a membresia das igrejas protestantes nesse início. Por fim, gente, relutância na aceitação de elementos culturais novos. Tem um antropólogo chamado Ralph Linton, e ele diz o seguinte, que a relutância na aceitação de elementos culturais novos promove as seguintes situações. Primeiro, inibição completa de sua difusão. Segundo, a diminuição da velocidade de sua disseminação. Né? E, na verdade, Ralph Linton, sem saber, estava tratando do nosso presbiterianismo aqui. A turma tinha reservas, não impediu o seu surgimento, o seu crescimento assim pequeno, mas demorou demais. Tá? E é isso, gente. Nosso presbiterianismo ele é muito antigo, o protestantismo em Jundiaí é muito antigo. Né? A gente tratou aqui sobre a chegada dos batistas, 1900, né? Os metodistas só se organizaram em 1954, mas em 1840 passou o primeiro metodista por aqui. A primeira pregação foi de um presbiteriano, em 1867, mas a igreja só se organizou em 1951. Olha aqui, ó, o primeiro templo dos batistas. Né, essa foto é de 1953. Isso daqui é o templo que ficava ali aqui é Torres Neves subindo, né? E aqui é a Marechal. Tá? E aqui uma foto da década de 50 da igreja central aqui de Jundiaí. Essa aqui é a rua Bartolomeu Lourenço e essa aqui é a rua Vigário. Tá? Tem o testemunho oral. A gente tem um presbítero lá na igreja, o presbítero emérito. O nome dele é Orlando. Orlando, ele veio de Montemor. Ele tem 82 anos. E como é que ele virou presbiteriano? Ele era luterano. Ele se casou na igreja luterana, veio para Jundiaí, e na década de 60, 70, os luteranos alugavam o templo da igreja central para a realização dos seus cultos.
havia um grupo de luterano aqui, não sei o que aconteceu com eles, eles alugavam o templo, tá? E aí ele começou a ficar amigo dos presbiterianos e virou presbiteriano, né? E ele morava lá na Vila Hortolândia e os presbíteros da Igreja Central de Jundiaí começaram o trabalho lá também, década de 50, quando o bairro tinha muita má fama, né? Quem é jundiaense aqui falava de Vila Hortolândia em 1950, 1960, é o pior lugar possível, né? Ainda tem muita coisa, eu moro lá, né? Ainda tem muita coisa, você vê de tudo, né? Mas é bacana que a turma respeita. Você vê uns marmanjão assim, você conversa com a mãe deles, foi na escola bíblica de férias, esses dias está conversando com os vizinhos lá, aí a mãe deles falou, é porque eu tenho fotinha deles na escola bíblica de férias. É legal, né, que aí a igreja é respeitada, né? Acho que tem mais uma fotinha aqui, gente. Esse aqui é o primeiro conselho da igreja de Jundiaí. Esse aqui é o reverendo Antônio Marques, tá? Isso aqui também é uma fotinha do grupo, daquele grupo antes da organização, tá? Uma fotinha antiga. Aí eu incluí essa foto aí, gente, essa foto de junho de 82. Tem alguém aqui que vocês conhecem, né? O reverendo já, ó, o reverendo Wilson, só de bigode. Ele era jovem. Essa é uma foto de quando ele chegou na igreja de Jundiaí. Ele foi pastor da Igreja Central de Jundiaí de 1982 a 1996. E eu achei bacana porque nessa foto o reverendo Jairo tá junto. Pois não. Ah, é? Olha só. Era uma piadinha. Olha só que engraçado. Olha só. Se mataram o padre, está explicado o que fizeram com os pastores lá. Não foi na Vila Hortolândia. Ah, o primeiro padre que foi na Vila Hortolândia. Ai, ai, ai. Gente, só uma historinha, eu falei do Sr. Orlando. Ele conta que os crentes, eles fizeram isso. Ó, isso aqui era um morro, né? Então eles precisaram tirar a terra, né, para construir aqui. Aqui é o salão social. O salão social hoje se chama Reverendo Antônio Marques da Fonseca Júnior. Mas como é que eles fizeram isso daqui? O testemunho de Sr. Orlando é de que voluntariamente, com um carrinho de mão, a turma foi tirando a terra, né? Que coisa, né? E às vezes hoje a gente... E o povo trabalhava e não reclamava e fazia, tudo na mão e a turma acha ruim. A gente tem ar-condicionado, né? Lá na igreja também tem, não sei o quê. Pô, parece que o povo era mais crente, né? Só que... A IPI, eu desconheço. Eu sei, assim, alguma coisa. Talvez a Rosângela saiba mais que eu. Eu até estava falando com o reverendo Isaías que eu preciso ir lá, com urgência, conversar com o reverendo Jairo, com um gravador, para registrar a história. Eu sei, assim, eu desconheço, né, detalhes, mas eu sei que houve assim, um desentendimento. Para quem assiste Polícia 24 Horas, houve uma desinteligência. Houve uma desinteligência entre um grupo de crentes com o conselho da igreja. E acho que envolveu dinheiro, sabe? Uma quantia lá, cadê essa quantia? Parece que foi isso. Pois é, pois é. Eu até estava falando com o reverendo Isaías. Nosso presbiterianismo aqui é bem tímido, né? Mas experimentou duas cisões. Da Igreja Independente, da Igreja Presbiteriana Unida, da Igreja Presbiteriana Unida da década de 70 também. Tá? E assim, a gente é pior? Não. Infelizmente, a gente é protestante. Né? O Antônio Gouveia Mendonça, ele diz que a religião que surgiu da reforma do século XVI, ela se revelou incapaz de permanecer unida. Né?
O protestantismo tem disso, né? Infelizmente, né? Mas assim, isso não é demérito para nós não, e como presbiterianos a gente entende que é o Deus soberano, né, usando tudo isso para a sua própria glória, né? Paulo não se desentendeu com Barnabé, e na verdade esse malefício se tornou em um benefício, porque em vez de 2 a gente passou a ter 4, né, pregando o evangelho, Paulo e Silas, Barnabé e Marcos, né? Isso acontece, tá? Isso acontece. Mas assim, eu admito que a minha fala, que a minha pesquisa, ela é frágil no sentido de não contemplar mais a questão do surgimento dos independentes aqui em Jundiaí. Mas é um próximo projeto, tá? Nesse meu trabalho, eu tratei sobre a primeira pregação até a organização do presbiterianismo. Mas merece atenção isso daí. Pois é, curioso, né? Curioso isso daí. Eu levantei algumas hipóteses, né? É a mesma coisa, viu, meu irmão? É a mesma coisa. O que está acontecendo atualmente? Eu tenho relacionamento com o pastor Luiz aqui, da Igreja Central, e vejo isso na nossa igreja lá também. As igrejas estão crescendo, mas estão crescendo com gente que está saindo da capital e vindo para o interior. E outra, as igrejas presbiterianas, as IPBs pelo menos, estão recebendo muita gente que era de igreja pentecostal e que simpatizou com a teologia reformada porque começou a assistir no YouTube Augusto Nicodemos e Reverendo Hernandes Dias Lopes. Está acontecendo isso com vocês? Então, assim, as igrejas presbiterianas crescem hoje do mesmo jeito de 50 anos atrás, não é? Pois é, para a gente refletir. Uhum, uhum. Pois é. Aham. Aham. É o protestantismo. Aham. Uhum. Uhum. Pois é. Uhum. 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 É. É, porque assim. Aham. Não vai. Uhum. Pois é. Você tem mais força, porque uma igreja sozinha, ela, ela se sustenta, né? Mas projetos muito grandes, muito ambiciosos, são uma coisa difícil, né? Mas eu imagino que a ausência da educação, ela não favoreceu o crescimento. E quem sabe não é uma maneira da gente mostrar mais a cara. Os adventistas têm colégio,
em Jundiaí, né? Imagina um colégio presbiteriano, porque colégio presbiteriano inclui nós todos, né? Seria super top, seria super legal e pois é, pois é, pois é. Pensou? Né, a gente, no futuro próximo, ter um colégio presbiteriano e ter uma história diferente para contar daqui 30 anos? É, é verdade. Pois é, lá e Divina Providência, né? Divina Providência, o Divino Salvador, esses colégios vicentinos, né? Então acho que é um caminho, né? Quem sabe. Mas era isso, gente. Eu sei que na hora de expor aqui muita coisa passa, né? Mas isso, Cavalcante e Torres Neves. Agora é um centro comercial. Mas se o senhor olhar bem para cima, tem ainda está escrito Deus é amor. Eles mudaram. Aí eles saíram de lá. Isso, aquele foi o primeiro templo batista em Jundiaí. Aí essa igreja batista, ela se desligou da convenção batista, né? E é a tal da Casa de Deus hoje. Eles venderam. Não, não. A gente tem ela aqui, do Davi Miranda. Ela tem aqui sim. Perto da mesquita. Ela é Deus é amor. Ela é Deus é amor. É que eu falei Deus é amor é porque nesse templo batista, depois ele foi ampliado, e no edifício atual você ainda vê lá, eles colocaram Deus é amor, assim. Mais uma referência à expressão bíblica, né? Aham. É. É verdade. É verdade. Aham. Ah, é? Aham. Ah, é? A restauração foi bancada pelos. Olha só. Aham. Olha só. Pois é. E olha só, Rosângela, que curioso. A gente está aqui num contexto curioso, falando sobre maçonaria, né? Um sinodal e o independente. Na época eles se tratavam assim, né? Sinodais e independentes. Vocês sabiam que havia uma determinação do Sínodo do Brasil de não servir a ceia para os independentes? Naquele período, na década, sabe, de 1903 até 1910, a coisa estava fervendo mesmo. Era a decisão dos sinodais não servir a ceia para os independentes. Coisa feia, né? Coisa feia. Mas olha só, agora com a sua fala, Rosângela, eu estou pensando,
Nem para ter maçom presbiteriano em Jundiaí a gente teve. Não tem registro de maçom presbiteriano. Aí vai para a igreja católica. Não restruiu. Olha só. Olha só. Que coisa. Mas interessante isso, né? Haveria espaço para eles na igreja presbiteriana, né? Tranquilamente, naquela época, né? Nem para isso acontecer. Porque é inegável que teve muito dinheiro dos maçons ajudando os presbiterianos, né? Construindo templos, construindo universidades, né? E eles não ajudavam apenas os protestantes, eles ajudavam toda a religião, né? Espíritas e católicos. Ah, é? Que coisa. Gente, mas é isso. Mais alguma pergunta? Legal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Opa, obrigado. Eu agradeço e admiro também o interesse de vocês, viu? Deus abençoe a todos. Gente, eu agradeço o Thales, agradeço a presença de vocês num sábado de frio, né? Um assunto que eu gosto muito, mas que não é, às vezes... Esse também eu acho que é o impedimento para o crescimento do protestantismo histórico, esse desinteresse das pessoas, talvez, pelo estudo, né? Que está na nossa origem lá atrás. Acho que isso ajuda também, seria algo para a gente repensar. É. Exato, está tendo uma inversão de valores aí. Então, gente, o Narciso fala, você não desiste? Rosângela, eu não desisto. Né? Ele chegou aqui hoje e falou assim, Rosângela, você não vai desistir? Eu falei, não vou desistir. O Thales é meu amigo, ele não vai ligar se o público for pequeno. Mas a gente tem que insistir. Né? E eu tenho, ele falou do Leonardo Cavalcante, se vocês tiverem interesse, a gente pode estar fazendo juntos esse passeio que eu fazia com os alunos por Jundiaí. E tem umas coisas bem interessantes que vocês vão ver. Como, por exemplo, o altar da Igreja de São Bento restaurado pela maçonaria, né? A Igreja Central de Jundiaí restaurada pela maçonaria. Eu acho que se a gente tiver um grupo não tão grande, talvez eu consiga colocá-los até dentro da loja maçônica. Né? Então, se alguém tiver interesse, me procura e a gente pode estar montando esse passeio que eu fazia com os alunos, com o pessoal aqui. Tá bom? Vou pedir para que o Narciso, então, ore agradecendo por esse momento que nós tivemos, e assim a gente está encerrando. Mais uma vez, obrigada, viu, Thales? Você vai orar aí? Olha aqui para poder sair. Aquelas bem assim, isso você edita depois e corta, tá? Pai, com gratidão que nós estivemos aqui, com certeza aprendemos sobre a história da tua igreja aqui em Jundiaí. Isso nos alegra e também nos deixa perplexos e pensativos com relação à nossa caminhada. O nosso pedido é que o Senhor continue com a tua igreja presbiteriana nessa cidade. Que o Senhor nos dê meios pelo teu Espírito, pela tua condução, pela tua graça e misericórdia de poder continuar a nossa caminhada. E que o Evangelho seja anunciado por nós e pela tua igreja. Agradecemos pela vida do pastor Thales, que entre nós esteve hoje. Que a tua presença continue com ele, que esse interesse pela tua igreja, que isso eu tenha despertado no seu coração, continue e assim ensine outras pessoas a poder conhecer a sua história, conhecer a fé que professam, e assim, ó Pai, eu poder honrar o teu nome e te glorificar. Te agradecemos também por aqueles nossos irmãos que aqui puderam estar. Que a tua graça seja com suas vidas, que esse aprendizado faça parte da nossa caminhada e que seja também como instrumento para a nossa vida cristã. Assim nós te agradecemos por Cristo Jesus. Amém.